Oi, hoje a gente vai falar sobre a glicogenose generalizada em bovinos, também conhecida como doença de Pompe. Eu sou a Carícia. Eu sou a Catarina. Mirella, Rebeca. E é isso. Eu vou falar um pouco sobre o que é essa doença. Ela é uma doença autossômica recessiva determinada pela mutação do gene da glicosidase alfa-ácida, ou GAA, em que há um acúmulo ou armazenamento de glicogênio, pois ele impede a biossíntese da enzima e, dessa forma, a degradação lisossomal de glicogênio. Ela também pode ser chamada de doença de Pompe, doença de armazenamento de glicogênio 2 ou glycogen storage disease. É uma deficiência da atividade de uma enzima lisossômica, a alfa-1,4 glicosidase, ou também conhecida como maltase ácida, transmitida através de um gene autossômico recessivo. O glicogênio, ele é um polissacarídeo de reserva de energia, sendo encontrado principalmente nas células dos fígados e musculares. Seu uso, ele se dá basicamente assim. Quando a gente tem a glicose baixa, a glicose sanguínea baixa, o hormônio glucagon vai aumentar a sua secreção, fazendo com que ele libere mais glicose para a circulação, que vai vir provenientemente da degradação do glicogênio hepático. Bom, e agora eu vou dar continuidade. Não há tratamento específico para esta doença em animais. A presença da glicogenose em rebanhos bovinos pode causar grande perda econômica para o produtor. E os animais clinicamente afetados por essa doença devem ser identificados e retirados dos serviços de reprodução. A testagem de animais e do sêmen adquirido de outros países é uma medida de controle que deve ser adquirida principalmente porque esses últimos representam uma forma rápida de disseminação da doença. O diagnóstico é baseado em dados epidemiológicos, sinais clínicos, achados histológicos e ultraestruturais, além do histoquímico de nicotinas e pelos resultados de PCR. Eu vou falar um pouco da sintomatologia. Aqui a gente tem os principais sintomas que essa doença pode causar. A fraqueza muscular, que ela aumenta progressivamente com a idade. Aqui a gente tem um exemplo da raça Brahman com fraqueza muscular. Tremores musculares, aqui um exemplo. Perda da condição corporal, que acompanha essa fraqueza muscular. Letargia, apatia, incoordenação, o retardo no crescimento, que também tem a ver com perda da condição corporal e com fraqueza. E a gente tem esses pequenos achados, né, histológicos, que a partir desses achados histológicos descobriu que pode ter alguns casos que a musculatura esquelética pode ter palidez. Esses sinais clínicos são percebidos ao redor de 2 a 3 meses de idade e aos 9 meses eles vão morrer ou serem sacrificados. Aí aqui a gente tem a classificação de glicogenose. Aqui são os diversos tipos que a gente pode encontrar essa doença, a denominação de cada uma e a sua enzima defeituosa. A gente vai falar do tipo 2, que é a doença de Pompe, ou amilo-alfa 1,4 glicosidase. Agora vamos falar das características genéticas. A doença é pouco conhecida em animais, porém é bem relatada e explorada em humanos. Interfere com a expressão e estabilidade do RNA mensageiro e a variante, a primeira vez foi relatada no ano de 2000. Tem maior prevalência na espécie Bos taurus nas raças Brahman, Dogmaster e Shortdown. O mapeamento genético para o cromossomo 19 na perna longa da banda 5 da primeira região. E o gene atingido é o GAA, que é a glicosidase alfa-ácida, e essa é a mutação. Vamos falar agora um pouco sobre a genética da doença. Os pais, eles podem ser portadores não afetados da doença, ou seja, eles podem carregar apenas uma cópia do gene que vai causar essa doença, e os filhos, eles vão ser acometidos quando ambos os pais vão ser portadores desse gene, e aí ele vai receber a dupla cópia desse gene e, com isso, vai desenvolver a doença. Ela é de caráter hereditário, autossômica recessiva, hereditário porque vai vir dos pais, autossômico porque vai ser de um cromossomo não responsável pela determinação sexual do bebê, e recessivo porque para desenvolver a doença é necessário ter herdado pelo menos uma cópia defeituosa de cada um dos pais, né? Os pais, eles próprios não têm a doença, mas têm um gene mutado que pode passar para os filhos,
E essas doenças de caráter recessivo, elas podem ser uma surpresa para a família, porque pode ficar sem aparecer durante várias gerações, né? Aqui a gente vai ter dois heredogramas, onde o primeiro, o pai, ele vai ser não portador, ou seja, ele vai ser azão-azão, e a mãe vai ser a portadora, vai ser azão-azinho. Após ser feito o cruzamento, a gente observa que a gente vai ter 50% portadores, ou seja, azão-azinho, e 50% não portadores, onde eles vão ser azão-azão. E o segundo heredograma, o pai vai ser portador e a mãe também portadora. Ambos vão ser azão-azinho, né? E após ser feito o cruzamento, a gente vai observar que 50% vão ser portadores, 25% vão ser os acometidos, vão ser os doentes, e 25% vão ser os não doentes, os não acometidos, que vão ser os azão-azão. E aqui, naquele primeiro caso, desse primeiro heredograma, poderia ser o pai o portador e a mãe normal, ou o contrário, como está aí, né? No relato de caso, foi utilizado o DNA de 264 bovinos da raça Brahma de 12 estados brasileiros em reações de PCR que amplificavam regiões que apresentavam mutações. Nesse PCR foi feito a purificação e o sequenciamento direto, que mostrou que 8% eram homozigotos para a mutação E7 e os outros 92% dos animais não possuíam alelos mutados. Assim, a gente pode concluir que a mutação E13 provavelmente não tem importância para o rebanho brasileiro, porém, a porcentagem de animais heterozigotos para a mutação E7 nos leva a concluir que a glicogênese generalizada está presente no rebanho brasileiro. Essa foi a bibliografia que a gente usou no decorrer do trabalho. Esse site aqui foi de grande importância, né? A professora Luciana que deu. E é isso. Que absurdo, isso a Globo não mostra.